Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje iremos falar sobre 10 fatos que as pessoas geralmente não sabem sobre os espartanos. Então já deixa o like e vamos para o vídeo. O primeiro fato é que eles eram a única cidade-estado grega sem muralhas. Isso significa que eles não tinham uma barreira física que protegesse sua capital de possíveis invasores. Em vez disso, eles confiavam na força e na habilidade de seus exércitos, que eram considerados os melhores guerreiros da época. Eles também se beneficiavam de sua localização geográfica, no extremo sul da península do Peloponeso, que era de difícil acesso para os inimigos. Segundo algumas fontes, a decisão de não construir muralhas foi tomada por Licurgo, um legislador quase mítico, que se comunicava com os deuses através do oráculo de Delfos. Ele teria ordenado a demolição da antiga muralha, e criado o sistema Goge, que treinava os jovens espartanos desde a infância para a guerra. Outras fontes sugerem que os espartanos não tinham competência nem recursos para construir tais estruturas, pois dedicavam todas as suas vidas ao militarismo, e deixavam os trabalhos não relacionados à guerra para os ilotas, uma classe de escravos. De qualquer forma, os espartanos demonstravam um grande orgulho e confiança em sua capacidade defensiva, e não se intimidavam diante de nenhuma ameaça. Um exemplo famoso de seu laconismo, ou seja, sua fala breve e direta, foi a resposta do rei Leônidas aos persas, que exigiam que os espartanos entregassem suas armas. Venham buscá-las. Essa frase se tornou um símbolo de sua resistência e coragem. O segundo fato é que os espartanos eram descendentes dos dórios, um povo que invadiu a Grécia por volta de 1000 a.C. e conquistou a região da Lacônia, onde fundaram Esparta. Os dórios eram um povo guerreiro e violento, que destruiu a civilização micênica que existia antes deles. Os dórios eram de origem indo-europeia e tinham uma cultura, uma língua e uma tradição militar diferentes das dos outros povos gregos, como os jônios, os eólios e os aqueus. O terceiro fato é que a sociedade espartana era dividida em 3 grupos: os esparciatas, os periecos e os ilotas. Os esparciatas eram os descendentes dos dórios. Eles formavam a elite da sociedade e eram os únicos que tinham direitos políticos e cidadania. Eles se dedicavam exclusivamente à guerra e à defesa da cidade, deixando as atividades econômicas e produtivas para os outros grupos sociais. Os periecos eram os habitantes das localidades no entorno de Esparta, que geralmente exerciam funções de comércio e artesanato. Eles eram homens livres, mas não tinham participação política. Eles também pagavam impostos e prestavam serviços militares a Esparta. Eles eram muitas vezes estrangeiros residentes na Lacônia. Os ilotas eram os servos da sociedade espartana, que trabalhavam nas terras dos esparciatas. Eles eram propriedade do Estado e não tinham nenhum direito ou liberdade. Eles eram submetidos a um tratamento cruel e humilhante, e às vezes eram assassinados para evitar rebeliões. Eles eram os antigos habitantes da região, que foram dominados pelos dórios. Essa era a estrutura social de Esparta, que se baseava na hierarquia, na desigualdade e na opressão. O quarto fato é que os espartanos seguiam as leis de Licurgo, um código que regulava todos os aspectos da vida, desde o nascimento até a morte. As leis eram baseadas nas orientações do oráculo de Delfos, um santuário onde se acreditava que os deuses se manifestavam. As leis de Licurgo eram um conjunto de normas que visavam criar uma sociedade harmoniosa, justa e forte, onde todos os cidadãos fossem iguais e dedicados ao bem comum. As leis abrangiam desde a organização política e militar, até a educação, a religião, a economia e os costumes. O quinto fato é que os espartanos tinham uma educação rigorosa e militar, chamada de agoge. O agoge era o nome dado ao treinamento que todos os meninos espartanos recebiam desde os 7 até os 20 anos de idade, com o objetivo de formá-los como soldados e cidadãos. O agoge era considerado um dever sagrado e uma honra para os espartanos, que acreditavam que assim garantiam a segurança e a glória de sua cidade. O agoge era dividido em 3 fases: a infância, a adolescência e a juventude. Em cada fase, os meninos eram submetidos a diferentes provas e desafios, que visavam desenvolver suas habilidades físicas, mentais e morais. Na infância, dos 7 aos 12 anos, os meninos eram separados de suas famílias e enviados para acampamentos, onde viviam em grupos sob a supervisão de um mentor mais velho, chamado de Eirem. Eles aprendiam a ler, a escrever, a cantar, a dançar e a obedecer às leis. Eles também praticavam exercícios físicos como correr, saltar, lutar e caçar. Eles recebiam pouca comida e roupa, para se acostumarem à escassez e à resistência. Eles também eram incentivados a roubar comida, desde que não fossem pegos, para desenvolverem a astúcia e a coragem.
Na adolescência, dos 13 aos 18 anos, os meninos passavam por um treinamento mais intenso e violento, que os preparava para a guerra. Eles aprendiam a usar armas como lanças, espadas e escudos. Eles também eram submetidos a provas de resistência e coragem, como apanhar sem reclamar, dormir ao relento, enfrentar animais selvagens e participar de batalhas simuladas. Uma das provas mais conhecidas era a cripteia, uma espécie de polícia secreta formada por jovens que eram obrigados a matar um ilota, servo do Estado, como parte de seu treinamento. Na juventude dos 19 aos 20 anos, os meninos se tornavam soldados e cidadãos, e recebiam um lote de terra e um ilota para trabalhar para eles. Eles também podiam se casar, mas só podiam visitar suas esposas à noite, e tinham que voltar para os acampamentos, onde continuavam a viver e a treinar até os 30 anos. Eles também podiam participar da Ápela, a Assembleia Popular que elegia os magistrados e aprovava as leis. Eles eram considerados os melhores soldados da Grécia, e eram respeitados e temidos por seus inimigos. O sexto fato é que as mulheres espartanas tinham mais liberdade e autonomia do que as mulheres em outras sociedades gregas. As mulheres espartanas eram consideradas cidadãs, assim como os homens, e tinham direitos que as outras mulheres gregas não tinham. Elas podiam herdar e administrar propriedades, possuir terras, fazer transações comerciais e participar de atividades públicas. Elas também eram mais bem educadas do que as mulheres da Grécia Antiga em geral, pois aprendiam a ler, a escrever, a tocar música e a dançar. As mulheres espartanas também recebiam treinamento físico, assim como os homens, e praticavam esportes e competições. Elas eram incentivadas a ter uma boa saúde e uma boa forma, para gerar filhos fortes e saudáveis para a cidade. Elas também podiam escolher seus parceiros e ter amantes, desde que isso não interferisse na sua função de mães. As mulheres espartanas eram respeitadas e admiradas pelos homens, que as consideravam suas iguais e suas companheiras. Elas também tinham voz e influência na política e na sociedade, podendo expressar suas opiniões e até mesmo criticar os governantes. Elas eram as responsáveis pela educação das crianças até os 7 anos, e também podiam decidir sobre a vida ou a morte dos recém-nascidos, se eles fossem considerados fracos ou defeituosos. Elas eram orgulhosas de sua cidade e de seus filhos, que deveriam honrar Esparta por meio de um comportamento virtuoso e guerreiro. Elas não tinham medo da morte, nem de seus maridos nem de seus filhos, pois acreditavam que morrer pela pátria era a maior glória. Elas diziam aos seus filhos que partiam para a guerra: volte com seu escudo ou sobre ele. Esse era o papel e a importância das mulheres espartanas, que se destacavam por sua liberdade e autonomia em relação às outras mulheres gregas. O sétimo fato é que os espartanos eram conhecidos por sua frugalidade e laconismo. Frugalidade é a qualidade de quem vive de forma simples, sem luxo nem desperdício. Os espartanos valorizavam a frugalidade como uma virtude, pois acreditavam que assim evitavam a cobiça, a corrupção e a decadência. Eles não usavam moedas, mas apenas barras de ferro para desestimular o comércio e o acúmulo de riquezas. Eles também se alimentavam de forma modesta, comendo uma sopa de sangue de porco, chamada de melas homos, que era considerada um símbolo de sua resistência e austeridade. Laconismo é a forma de se expressar com poucas palavras, sendo direto e reservado. Os espartanos eram famosos por seu laconismo, pois não se interessavam por artes, filosofia ou retórica, que eram comuns em outras cidades gregas, como Atenas. Eles preferiam se dedicar à guerra e à defesa da cidade, e não tinham tempo nem paciência para discussões longas e complexas. Eles também achavam que falar demais era um sinal de fraqueza e vaidade. A palavra lacônico vem de Lacônia, a região onde Esparta estava localizada. O oitavo fato sobre os espartanos é sobre o seu casamento. Os espartanos tinham que se casar por obrigação, para garantir a continuidade da população. Os casamentos eram arranjados pelos pais ou pelos parentes mais velhos, e os noivos só se conheciam na noite de núpcias. Os casais só podiam se encontrar às escondidas, para manter o desejo e a paixão. Essa forma de casamento era muito diferente da praticada em outras cidades gregas, onde os casais podiam conviver mais livremente e desenvolver laços afetivos. Os espartanos acreditavam que ao limitar o contato entre os cônjuges, eles estimulavam a fidelidade, a reprodução e a lealdade à pátria. O nono fato sobre os espartanos é sobre o seu sistema demográfico rigoroso, que eliminava os bebês que nasciam com defeitos físicos ou doenças. Eles eram levados para um lugar chamado Apotetas, onde eram abandonados à própria sorte.
Essa prática era uma forma de garantir que apenas os indivíduos mais fortes e saudáveis sobrevivessem e se tornassem cidadãos espartanos. Os espartanos acreditavam que assim evitavam o enfraquecimento da população e preservavam a pureza da raça. Eles também consideravam que os bebês rejeitados não eram dignos de viver, pois não poderiam contribuir para a defesa e a glória da cidade-estado. O 10º fato sobre os espartanos é sobre a sua dieta rigorosa, baseada em alimentos simples e saudáveis, como pão, queijo, frutas, legumes e carne. Eles evitavam o consumo de bebidas alcoólicas, doces e temperos. Eles também praticavam o jejum ocasional, para se acostumarem com a escassez de recursos. Essa dieta tinha como objetivo manter os espartanos em forma e preparados para as batalhas, além de evitar doenças e vícios. Os espartanos acreditavam que a moderação e a disciplina alimentar eram virtudes essenciais para um guerreiro. Eles também tinham um prato típico chamado melas homos, que era uma sopa de sangue e carne de porco, que eles consideravam uma fonte de força e energia. E esse foi o vídeo de 10 fatos que você não sabia sobre os espartanos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e seguir o canal.